Fala nação rubro-negro, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. Antes de mais nada eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e não esqueça de ativar o sininho no tela das notificações. Fazer aquela breve introdução aqui. Se você for Flamengo, seja bem-vindo. Se você for Flamengo e gosta de ouvir a verdade, vamos dizer assim, de ouvir a verdade e colaborar com a verdade, parabéns, você está no canal certo. Agora, se você é passador de pano, só fala coisa com coisa, defende jogador ruim, treinador fraco e é um passador de pano, então você está no canal errado, deveria estar lá no canal dos Patotinha e dos Patotão. Lá no canal dos Patotinhos, Patotão, que acha que tudo no Flamengo é santo, que tudo no Flamengo é seleção, tudo no Flamengo é perfeito, então vocês deveriam ir lá para os canais dos Patotinha e dos Patotão, é a turma. Tem os Patotinha, que é os pequenininhos, que se sente grande, né? E só tem argumento raso e acha que futebol é para ser que nem igreja, só fala de reza em vez de falar de futebol. Então vocês têm que ir para lá, vamos para lá. Aqui não, aqui eu só quero que venha torcedor raiz que gosta de ouvir a verdade e que ajuda colaborando com a verdade contra a coja que faz o mal dentro do Flamengo. Então, se você é desses, seja bem-vindo aí para o nosso conteúdo aqui da live. Este conteúdo aqui vamos falar de Luiz Araújo, falar do Prata, vamos falar do Cebolinha, vamos falar do Luiz Araújo, vamos falar do Bruno Henrique e do Michael e do Samuel Lino. Vamos falar desses 7 jogadores aí, acho que 7, 8 jogadores aqui neste vídeo, e também vou falar um pouquinho do técnico. Então eu vou tentar ser rápido aqui, no máximo 12 a 15 minutos para a gente falar desses conteúdos, desses assuntos aqui da live. Vamos começar pelos piores, né? Vamos começar aqui vamos começar pelo Luiz Araújo. Vamos começar por ele. Luiz Araújo na temporada tem 8 assistências. Calma aí. Vamos começar pelo Prata. O Prata, segundo os números, na temporada 2025, ele tem 31 partidas com a camisa do Flamengo, juntando todos os torneios da temporada. Ele tem 4 gols e ele tem 9 assistências. Isso juntando todas as competições que o Flamengo disputou nesta temporada até o momento. O Luiz Araújo tem 42 jogos, 9 gols e 8 assistências, incluindo Brasileiro e Libertadores e até mesmo Copa do Brasil. O Arrascaeta tem 16 gols e 13 assistências. O Arrascaeta, nem sei porque eu estou falando que o Arrascaeta é meu, mas eu quis falar aqui para no final eu vou explicar uma coisinha. Everton Cebolinha na temporada do Flamengo, ele tem 21 jogos, 3 gols e 2 assistências. Michael na temporada tem 9 jogos, 5 gols e 1 assistência. O Bruno Henrique tem 40 jogos, 9 gols e 2 assistências. Samuel Lino, que chegou recentemente, ele tem, deixa eu ver aqui, pelo Flamengo, ele tem 2 gols e 3 assistências. E também tem uma pelo Brasileirão, então ele tem, somando tudo aqui, ele tem 4 assistências. Ele tem 4 assistências e 2 gols com a camisa do Flamengo. Pedro tem 28 partidas, 12 gols e 3 assistências. Agora eu vou falar a minha opinião aqui neste vídeo sobre esses atletas. Só um segundo. Bom, agora eu vou falar aqui a minha opinião sobre cada um desses atletas aqui e vou fechar com o técnico Felipe Luiz. Começar pelo Michael. O Michael,
vocês viram aí que é o jogador que menos jogou na temporada, foi o que menos jogou na temporada, e ele ainda assim tem mais gols que o próprio Everton Cebolinha, que não joga nada na temporada. Ele tem 5 gols e o Everton Cebolinha tem 3. Ele tem 9 jogos. O Michael ele ainda tem menos jogos que o Everton Cebolinha, mas ele conseguiu ainda ter 2 gols a mais que o Everton Cebolinha. O que isso quer dizer? Nada. Absolutamente nada. O que quer dizer é que são 2 jogadores que não servem, que já deu o que tinha que dar e que estão lá no Flamengo, porque o Flamengo é uma mãe, é o famoso comes e bebes, viva o clube de regatas Flamengo do presidente fanfarrão chamado BAP, porque se já era para ter tomado uma atitude, já era para ter buscado um clube para esses caras, para ter negociado e já ter despachado a saída desses 2 aí que, no meu ver, não serve para nada na temporada de 2025. Os caras não jogam, os caras só vivem aí no departamento médico e todo mês tá pingando dinheiro na conta. Isso aí, independente de ser ativo do clube, mas não está contribuindo em nada dentro de campo. Então, para mim, pouco importa se ficarem ou não, porque não estão contribuindo em nada na temporada de 2025. Vamos lá, continuar aqui. Vamos lá. Luiz Araújo. Eu falo com sinceridade. Não dá para você deixar um cara igual o Luiz Araújo, que é o cara das bolas paradas, você deixar ele no banco de reservas para Gonzalo Plata. Não dá. É contra o regulamento da vida você deixar o Luiz Araújo, o cara das bolas paradas, o cara que já deu assistências importantes na temporada em jogos grandes, salvou o Flamengo de um fatídico empate no Campeonato Brasileiro, onde ele cobrou a falta, a bola foi na cabeça do Léo Ortiz, e o Léo Ortiz fez o gol da vitória do Flamengo, que manteve nós na liderança do campeonato. Luiz Araújo que cobrou a falta. Flamengo e Fluminense no Maracanã. Luiz Araújo cobra o escanteio, Léo Ortiz desvia na primeira trave e o Pedro vem fechando e faz o gol da vitória do Flamengo. Flamengo e Internacional no Maracanã. Luiz Araújo cobra escanteio, Bruno Henrique sobe de cabeça e faz o gol da vitória na Libertadores com assistência de Luiz Araújo. Então um cara fundamental, é um cara importante, é o cara das bolas paradas, mas o treinador Felipe Luiz, ele tem a sua preferência pelo tal do Gonzalo Plata, que não agrega nada com a camisa do Flamengo. Mas como assim ele não agrega nada e tem 9 assistências? Essas assistências aqui, a maioria foi pelo Campeonato Carioca. Foi pelo Campeonato Carioca, não foi nas principais competições. Então não vou levar a sério esses números do Plata, onde a maioria das assistências foi pelo possante Campeonato Carioca, né? Não dá. Você levar a sério um cara que dá 2 assistências contra o Madureira, 1 assistência contra o Boa Vista. Então assim, a maioria das assistências dele é inútil, para mim não serve. É um jogador fraco e que, no meu ver, não tem futebol para vestir a camisa do Flamengo. Se você gosta do Plata, aí é problema seu, mas aqui eu tenho que falar a realidade. O Plata é um jogador fraco, não agrega nada com a camisa do Flamengo e está tirando espaço de um jogador poder ajudar muito mais o Flamengo do que ele, que é o Luiz Araújo. Essa paixão do Felipe Luiz pelo Gonzalo Plata é que vai acabar muitas vezes queimando ele, Felipe Luiz. Vai acabar queimando ele, Felipe Luiz, né? Vem aí 2 jogos importantes contra os Estudiantes e aí nós vamos ver quem é que vai decidir os jogos para o Flamengo. Se vai ser o Luiz Araújo com assistência, com gols, entrando ali no segundo tempo, cobrando falta na cabeça dos seus companheiros, cobrando escanteio, saindo um gol de escanteio com a assistência dele, ou se vai ser o tal do Plata, que corre, pedala e nada, até rimou. Fraco, não serve para nada. Jogador fraco, não serve para nada. O tal do Gonzalo Plata.
Vamos lá, continuando aqui. Cadê aqui? Samuel Lino eu já falei, chegou agora e até o meu modo de ver, muito precoce essa ida dele para a seleção, muito precoce. Vamos ver como é que ele vai voltar da seleção, se vai voltar com ego lá em cima, ou se vai voltar jogando futebol, ou se vai voltar daquele jeito que a gente sabe que os jogadores do Flamengo voltam quando vem de seleção, principalmente seleção brasileira. Cadê aqui o Arrascaeta que eu quero falar agora? Arrascaeta, 16 gols e 13 assistências. O Arrascaeta está um gol de igualar a marca de 2019, né? Totalizando 29 participação de gols aí, assistência e gols, juntando tudo aí. Então assim, para resumir, vou falar aqui do último jogador para eu dar minha opinião final. O vídeo já está ficando 11 minutos. Pedro, 28 jogos, 12 gols e 3 assistências. Isso porque ele voltou 5 meses depois da temporada começar, devido à lesão grave que ele teve aí. Ficou muitos meses afastado, demorou um certo tempo ali para voltar. Aconteceu muita coisa aí na vida do Pedro e ele agora tá dando a volta por cima, né? Espero que ele mantenha essa pegada, esse foco, esse comprometimento, não somente ele, mas os demais jogadores também. Mantenha isso aí, que vai ajudar muito o Flamengo. 12 gols e 3 assistências. Muito importante nesse ataque do Flamengo aí, o Pedro vencendo. Por quê? Eu vou falar aqui uma coisa. O último aqui é o Bruno Henrique. 40 jogos, 9 gols e 2 assistências. Vocês veem que impressionante, o Bruno Henrique caiu na questão do quesito assistência. Depois que o Filipe Luiz assumiu o Flamengo, o Bruno Henrique não tem mais aquele ímpeto de ser o cara que dava mais assistência para os seus companheiros. Agora ele tem feito gols, ele tem feito até gols, né? Gols de cabeça, gols de finalização. Ele modificou a sua forma de jogar devido às ausências que o Pedro ficou. Foi necessário muitos jogos improvisar o Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique meio que perdeu esse time, porque quando ele joga de ponta, ele não tem mais não tem jogado mais da forma como ele jogava antes. Então, no meu modo de ver, o Bruno Henrique, ele modificou a sua forma de jogar, a sua maneira, devido às necessidades que o Flamengo acaba tendo. Isso aí é por culpa exclusivamente do senhor Bap e do senhor Boto, que não levaram a temporada séria, não foram contratar um camisa 9, não foram contratar um camisa 10, não foram contratar um goleiro, mais um goleiro. Então assim, o Flamengo ele tem ainda assim algumas carências, ele tem algumas carências sim. É para, vamos dizer assim, se preocupar? Até não, até certo ponto não, e ao mesmo tempo sim, na questão de ataques, do ataque, porque é um time cheio de pontas. Aí muitas vezes tem que improvisar o Bruno Henrique, tem que improvisar o Prato, que não serve para nada. Então assim, precisa trazer um camisa 9, precisa trazer um camisa 9, precisa trazer um camisa 10. Há muito tempo a gente fala isso. Ah, mas o Carrascal chegou. Mas o Carrascal não joga, pô. Ele chegou, mas não joga. O treinador não bota o cara para jogar. Vamos ver qual vai ser a ideia do Filipe Luiz, né, nesse intervalo aí. Que é que vai apresentar de novo diante do Juventude. Vamos ver o que o Flamengo vai apresentar de novo diante do Juventude. Estou curioso para saber, né? Estou curioso para saber. Não aceito empates e muito menos derrotas, tá? Não aceito empates e muito menos derrota. O mínimo que nós rubro-negros esperamos nessa volta do Flamengo é uma vitória diante do Juventude e uma quebra de tabu diante do fraco time Juventude. Tabus foram feitos para ser quebrados e esse time do Flamengo ele já quebrou um esse ano. Foi vencer o Bragantino. Então os caras sabem da pressão que vai ser no jogo diante do Juventude. Ah, mas o Flamengo no primeiro turno ganhou de 6-0. Ganhar de 6-0 no Maracanã é fácil. Quero ver agora lá em Caxias do Sul, onde o bicho pega.
Então aí tem que mostrar futebol. Então vamos lá, aqui para mim dar minha opinião final em cima disso tudo aqui. Na minha opinião, você tem um ponto positivo, o Arrascaeta, números excelentes, gols e assistência. Você tem um ponto positivo no camisa 9, gols e assistência, é o Pedro. Você tem números positivos no Luiz Araújo, gols e assistência. Você tem números mais ou menos, no Samuel Lino, que chegou agora, então por isso que eu digo mais ou menos, mas pode melhorar, tá chegando agora. Então ele tem futebol, ele tem capacidade de superar tranquilamente o Michael, o Cebolinha, o Prata, né? Ele tem futebol para isso. Agora vamos ver como é que ele vai sair em jogos grandes. Até agora, em jogo grande, não mostrou nada. Não mostrou nada, tá devendo. Chegou num jogo grande que foi contra o Atlético Mineiro, fez uma fumacinha. No segundo jogo jogou e não jogou nada. Perdeu um pênalti. Foi chamado de pipoqueiro. Eu concordo. Quem o chamou ele assim, eu concordo. Tá? Eu concordo. Tá? Não na questão de falta de futebol, mas sim porque ele amarelou diante do Atlético Mineiro. Ninguém viu ele contra o Poçante Ceará, pelo contrário, tomou uma caneta desconcertante ali do lateral do Ceará. Então assim, arrebentar contra o Vitória, ok. Quero ver o Caba ser foda para arrebentar contra um Grêmio, contra o Inter, contra um Corinthians, contra um Palmeiras. Então assim, ele vai ter essa oportunidade para a gente ver se é jogador para Flamengo mesmo ou se é só mais um que está passando aí e não passa de, como é que diz, superestimado, né? Superestimado. Vamos ver, vai vir jogos grandes aí e nós vai precisar do Samuel Lino. Futebol ele tem, capacidade será que vai ter para mostrar esse futebol e superar o Michael, ou melhor, superar o Cebolinha, que só ficamos na expectativa pelo futebol que ele apresentou na época do Grêmio. Então assim, o Samuel Lino é diferente, a torcida bota uma expectativa alta. Eu tenho meus pés no chão, vou elogiar quando ele merecer, vou fazer minhas críticas construtivas quando ele merecer. Não estou aqui para perseguir nenhum jogador, mas eu vou falar sim nas brechas que eles dão, na falta de futebol que eles mostram. Então eu vou falar em cima das brechas. Vou falar sim do presidente nas brechas que eles dão, nos vacilos que eles dão, mas vou elogiar quando acertar. Meu canal não depende de A, nem de B, nem de C, né? Então vamos lá. Temos aqui também o Bruno Henrique. Vou falar do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem 9 gols. Tem esses números, é positivo, esses números do Bruno Henrique, porque quando precisou dele suprir a ausência do Pedro com o camisa 9, ele até foi bem. Dentro das suas limitações, ele foi bem, né? Então assim, temos o Arrasca, ponto positivo. Temos o Pedro, um ponto positivo. Temos o Luiz Araújo, ponto positivo. Temos o Bruno Henrique, um ponto positivo. O Samuel Lino não vou falar tanto. Chegou agora, que eu falei. Então temos 4 jogadores, ponto positivo, de acordo com os números. Jogadores que no meu modo de ver, se juntar os três não dá o número dessa galera. Michael, Cebolinha e Prata. Junta os 3 não vai dar 1% do número desses 4 aí que eu citei. Não vai. Não vai. Então assim, o Flamengo precisa de jogador grande. O Flamengo precisa de jogador que tenha números positivos na temporada. Não uma porrada de jogo e os números bem pequenininhos. Que é o caso desse tal de Prata, fraco, horroroso. O tal desse Michael, fraco. Esse tal de Cebolinha, fraco também. Então assim, o Flamengo precisa dar um jeito para essa turma aí ano que vem. Precisa se livrar desses caras. Há um alto salário e pouco futebol. Tem um outro jogador, Juninho. Juninho nem jogar não joga. Né? Não sei qual foi o motivo que contrataram o Juninho. O Juninho veio para cá, a culpa não é dele, a culpa é de quem contratou. Né? Os caras não são preparados, são os despreparados. A verdade é essa.
um despreparado. Os caras não têm scout, vai ver que não sabe analisar o mercado para ir na peça certa. Você tem no mercado aí para contratar um atacante que nem o Evanilson. Você tem no mercado aí para você trazer um atacante goleador, estilo Marco Leonardo. Você tem no mercado aí para você trazer, ou pelo menos fazer uma proposta, o Caio Jorge. Então assim, você poderia ir lá no Real Madrid, pegar um empréstimo do Endrick, que está lá no Real Madrid, está encostado no Real Madrid, você poderia tentar um empréstimo. Então assim, opções tinha para trazer. O que faltou foi força de vontade. O que faltou foi profissionalismo dos caras saber mapear um atacante para ter substituído a altura do Gabriel Barbosa. Coisa que eles não fizeram isso. E não vão fazer quando o Arrascaeta sair. Não vão fazer quando o Pedro sair. E não vão fazer quando o Bruno Henrique sair. Eles não vão fazer. Isso aí esquece. Isso aí esquece. Então, meus amigos, eu falei que ia ser 12 minutos, já está em 21. Para me fechar aqui, né, sobre esse assunto, vou fechar aqui falando do Filipe Luís. Filipe Luís já tem um ano de Flamengo. Tem algumas coisas positivas, claro que tem, né? Mas também ele tem muitas coisas negativas. Uma delas eu já falei aqui no vídeo, que é essa paixão platônica dele por esse tal de Gonzalo Prata. Até onde isso aí vai levar, a gente não sabe. Só temos que aguardar as cenas dos últimos capítulos da temporada 2025. Dia 18, Maracanã, Flamengo e Estudiantes. Dia 25, Estudiantes e Flamengo, lá na Argentina. Para mim já começa aí as próximas cenas de Filipe Luís, Flamengo e Gonzalo Prata. Vamos ver o que é que vai dar. E fica aí minha pergunta. Para você, torcedor, quem vai ser mais decisivo nos confrontos pela Copa Libertadores da América? Luiz Araújo ou Gonzalo Prata, a paixão platônica de Filipe Luís? Comenta aí e deixa a sua opinião. E lá na frente a gente vê quem estava certo. Valeu, um forte abraço e até a próxima.